Olá meus caros, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou fazer um vídeo mais curto aí, falando sobre um jogaço que eu comecei a jogar. Na verdade eu tinha jogado ele antes, só que para poder postar um vídeo aqui, eu escolhi ele, tá? Eu tive um probleminha aí, não sei o que aconteceu. Fui postar um vídeo do Jetman aí, o YouTube cismou que eu fiz alguma coisa errada, eu não entendi. Aí eu tentei umas 2 vezes, ele falou que possivelmente poderia ser desmonetizado e perder visualização. Então assim, meu canal tá no começo aí, né? E tem assim, tem um público que segue, curte dentro assim do possível. Ok, paciência. E aí chega o YouTube e critica porque, eu vou postar um vídeo. Você tem um vídeo aí, seu vídeo tem coisas que pode perder visualização e pode perder monetização. Tá, deixa eu ver. Vamos pensar, eu não coloquei nenhuma música no vídeo, não coloquei imagens de pessoas que não têm direitos autorais, não fiz isso, tá? E eu sou um criador de conteúdo sozinho, independente, só eu que crio meu próprio conteúdo. Se e além disso, não tem conteúdo que vai, sabe, desmonetizar, tá? Então não tem nada que vai afetar o vídeo, vai? Não. Pelo menos deveria ser assim. Aí o YouTube fala, não, eu vou cortar aqui. Tá, o robô, né? O robô do YouTube. Então, beleza, tá, eu não vou ficar reclamando, não. O que eu vou fazer? Não, vou postar o vídeo. Quer dizer, eu postei o vídeo para poder esse vídeo ser postado ontem, ele não foi postado, tá? E além disso, eu não teve um aumento aí das visualizações, as pessoas não viram meu conteúdo e o YouTube cismou. Tá, beleza. Eu deveria reclamar, né? Não vou reclamar. Vou postar o vídeo aqui hoje e é isso aí, tá? Beleza. Enfim, não estou usando nada, sabe? É pura criação aqui minha mesmo. Pego um jogo, faço áudio, recorto o vídeo e posto, tá? Pra você ter ideia, até os vídeos eu nem coloco música, entendeu? Então eu tô fazendo dessa forma, beleza? Não vou colocar conteúdo de violência, essas coisas assim. E corto o que pode ser mostrado que o YouTube pode não gostar, tá bom? Enfim, eu espero a paciência aí do YouTube para não cortar minha visualização, beleza? Ok. Então, gente, vamos pro vídeo então, né? Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Vamos lá. Então, gente, vocês já jogaram ActRaiser? Esse jogo fala ActRaiser, né? Tá. ActRaiser é um jogo de 1991. Se você olhar os gráficos dele, fala, nossa, mas que jogo horroroso, né? As pessoas podem pensar isso. Só que é o seguinte, gente, esse jogo tem uma dinâmica ótima, entendeu? Tem uma dinâmica ótima. E assim, a dinâmica dele é muito boa. Você tem a fase de combate e você tem a fase aí que você vai meio que fazer uma construção de uma cidade, tá, gente? Qual que é o lance aqui do jogo? Cara, o jogo é o seguinte. O jogo chama você de mestre, tá? Mas aqui o jogo tá mostrando como se fosse a visão, assim, de um ser onipotente. E as pessoas oram, né, para que tenham as bênçãos aí desse ser onipotente e onipresente, tá? E a gente tá aqui no papel de Deus, tá? Basicamente isso. A gente tá no papel de Deus e a gente tem que salvar o povo das forças malignas, tá? E as forças malignas aqui que chamam Tanzhan, uma coisa assim. E, cara, ele vem com 6 titãs aí que tomam formas de criaturas conhecidas como Minotauro e outros monstros aí. O que acontece? Numa dessas batalhas, o dito mestre, né, que seria, vamos dizer assim, uma imagem de Deus, mais ou menos isso. Ele se fere em combate e precisa se cuidar, né, de seus ferimentos. O que acontece? Ele se fecha para poder se curar. Ao momento que ele precisa se curar seus ferimentos para poder voltar a cuidar do povo, as pessoas não têm uma certa comunicação com o mestre, né? E acabam por ficar desesperadas e perder a fé no mestre, tá bom? E o que acontece? Parte dessas pessoas são tomadas pelo maligno e às vezes elas acabam se transformando em monstros aí, tá?
Então a gente tem que lidar com a força do maligno e dessas pessoas que acabaram se transformando em monstros. E salvar as pessoas que têm fé aí no mestre, tá? É basicamente isso o roteiro do jogo, gente. E assim, você começa numa primeira fase enfrentando monstros lá, bem básicos. E você vai enfrentar um centauro lá, tá bom? Cara, é super simples a fase de exploração, tá? É uma fase assim de plataforma. Então você tem que ir com calma, tá bom? Você vai eliminando os monstros lá, depois você vai enfrentar o inimigo lá, centauro. Basicamente isso. Depois você vai para a cidade aí dos seus seguidores, tá bom? Uma das primeiras cidades dos seus seguidores e vai começar a ajudar eles na construção de uma cidade e vai eliminar aí os centros desses monstros que estão para atacar a cidade e meio para raptar as pessoas da vida e transformá-las em monstros, beleza? Ok, então basicamente isso aí. Você vai ajudar os povos eliminando os monstros, ajudar eles a construir cidades e eliminando as barreiras para você eliminar esses monstros, tá bom? Para você eliminar os monstros, você tem que chegar, conduzir uma certa setinha lá no menu de opções do jogo. É bem jogo de estratégia mesmo. Essa parte é bem jogo de estratégia como Age of Empires, essas coisas assim. Não bem Age of Empires, mas tipo um Civilization, quase, mais ou menos. E ali, cara, nós vamos até o local onde tem esses círculos, onde são conjurados esses monstros, e a gente vai eliminar eles, purificando o local e trazendo mais moradores ao local para poder manter o local meio que santificado, assim, mais ou menos isso, sacou? Você meio que santifica o local e aí não vai aparecer mais monstros. Ok? Show! Beleza, gente. Depois disso, você vai enfrentando aí outros desafios que vai aparecendo nessa mesma cidade ou em outros locais também. Então, você meio que tem que libertar 6 reinos desses monstros, da ameaça sobrenatural dos monstros nessas 6 regiões e passando pelas fases, eliminando os chefes também. Para você subir de nível, você precisa enfrentar aí esses monstros dessas cidades e cada vez que você vai enfrentando, você vai ganhando mais nível, né, pro seu personagem. E até te ajuda a enfrentar os monstros de cada fase, porque você vai ter mais HP, tá? Para enfrentar esses monstros, beleza? Ok. Basicamente é isso. Ok, tá, gente? Super tranquilo esse jogo, tá? Super tranquilo. Vocês vão curtir demais esse jogo. E quando a primeira vez que eu vi esse jogo, eu fiquei meio assim. Eu vi ele em 98 e depois em 2002, na casa do meu tio lá, quando eu tava jogando no PC da minha prima lá, tá? Cara, nessa época, quando eu joguei esse jogo, eu falei assim, tá, vamos ver de qual é que é desse jogo. Eu nunca joguei, vou jogar, porque eu joguei o segundo jogo, né, da série, e fiquei meio assim, porque o segundo jogo era muito difícil. Muito belo, o jogo era muito belo, muito bem feito, assim. Só que ultra difícil. Você teria que ter um certo domínio, assim, porque até as plataformas e partes da fase são muito perigosas, assim. Muito perigosas, não. É muito traiçoeiras. O ActRaiser 2 é muito traiçoeiro, tá, gente? É mais ou menos isso. Ok? Beleza. O segundo, então, o primeiro jogo, então, quando eu fui jogar ele, eu já tinha isso em mente, o ActRaiser 2, né? Eu não tinha conhecido o ActRaiser 1. Fui jogar o ActRaiser 2, apanhei feito maluco. Falei, não, obrigado, não quero jogar mais esse jogo. Certo? Beleza. Joguei o primeiro jogo, então. Na época eu já tinha jogado Age of Empires, jogos de estratégia. E, cara, que surpresa. Eu gosto de Age of Empires, assim. Eu não sou esses jogadores que jogam profissional, sabe? Enfrentam partidas com as pessoas na web. Mas eu jogo mais por curiosidade, porque eu gosto muito das civilizações, dos combates delas, essas coisas todas. Até porque cada unidade tem tem uma certa estatística para você usar, tá,
tá, gente? Mas aqui o ActRaiser mesmo, até o modo de estratégia, é muito próprio dele. O que eu quero dizer é o seguinte, que dentro da lógica do próprio jogo, tá? A unidade de ataque aqui de defesa é o próprio mestre, entendeu? É o próprio mestre aí. Vou falar mestre porque, pra não ter problema, mas se a pessoa quiser entender como um deus, ok, tá, gente? Tente entender o seguinte, gente, é como recurso de metalinguístico, recurso metalinguístico, beleza? Entendeu? É como se fosse uma alusão a um certo assunto, tá? Ok. Então, gente, eu acho que o jogo é bem divertido, vocês vão curtir demais. Ele vai gastar um certo tempinho, até porque, não vou dizer que é um jogo rápido, não é complexo, só que o jogo, cara, ele é muito divertido, tá? Ele te convida pra você jogar, vai ficar mais tempo jogando. Eu mesmo tive que parar, porque senão eu ia ficar viciado nesse jogo, tá bom? Bom, no mais é isso, meus caros. Uma boa jogatina pra vocês, tá? Joga bastante ActRaiser aí. Me fala quanto tempo que você jogou, parou pra poder jogar depois que você viu esse vídeo, quanto tempo você gastou jogando, tá bom? Ó, agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina e até a próxima.